Boa noite, meninos e meninas. Deu até saudade de vocês nesse período aí que nós não estamos com aulas presenciais. Então, vou aproveitar para poder passar algumas atividades para vocês durante esse tempo que parece que será longo. Então, vamos começar aqui com a nova apostila, embora a gente ainda tenha algumas coisas na apostila anterior para serem vistas, mas já que eu estou com essa apostila, eu vou trabalhar com ela hoje. E nós vamos aí trabalhar um pouquinho com as atividades 11 e 13. Essas atividades estão na página 346 da novo material que você recebeu por aí. Então ela fala sobre áreas de triângulos. Então nós vamos ver o que é que compõe essa área de triângulo, porque a gente tem muita mania de achar que área de triângulo é apenas a questão da base vezes a altura dividido por 2. E tem mais dois tipos de calcular a área de triângulo que são muito bons e que ajudam muito a gente. Então vamos lá. Primeiro, é claro que quando você tem um triângulo qualquer e você conhece a base dele e a altura dele, é óbvio que você vai usar a fórmula base vezes a altura dividido por 2. É a primeira maneira que a gente sempre pensa para calcular a área de triângulo. Mas pode acontecer de você não conhecer a altura, de você conhecer dois lados e o ângulo entre esses dois lados. Por exemplo, você conhece o B, conhece o C e conhece esse alfa. Você não tem a altura. Como que nós faríamos então para poder calcular a área do triângulo? É produto dos dois lados que você conhece, B vezes C, vezes seno do ângulo compreendido entre esses dois lados, dividido por 2. Então, essa é uma maneira também de calcular a área de triângulo. Produto dos dois lados que você conhece, vezes o seno do ângulo compreendido entre esses dois lados, dividido por 2. E aí a terceira maneira, que é uma maneira menos usual, mas também que pode ajudar muito a gente. Quando você não tem altura e você não tem ângulo nenhum. Então você não tem como usar base vezes a altura dividido por 2, você não tem como fazer produto de dois lados vezes o seno do ângulo compreendido entre eles dividido por 2, e você tem os três lados. Como é que nós faríamos então para calcular a área de um triângulo nestas condições? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular o perímetro do triângulo. E o perímetro a gente chama a soma dos três lados. Ao invés de falar que perímetro é P, nós vamos chamar perímetro de 2P's. Por quê? Porque o P vai ser a soma dos lados dividido por 2. Esse P nosso não será perímetro, será semiperímetro, metade do perímetro. Se nós acharmos o semiperímetro, fica fácil calcular a área. A área é raiz quadrada de P, que é o semiperímetro, vezes P menos o primeiro lado, P menos o segundo lado, P menos o terceiro lado. Tudo em produto lá dentro da raiz. Então, essa fórmula é chamada de fórmula de Euler. E ela é muito usual quando você não tem altura nem ângulo compreendido entre eles. Retornando, o P não é perímetro, é metade do perímetro. E aí, nós vamos então passar para algumas atividades para vocês. E aí, a atividade que nós vamos trabalhar é também referente a esse capítulo, óbvio, né? Então, eu gostaria que vocês trabalhassem com as atividades para praticar aqui, exercício 1, exercício 2, 3 e 4, só esses 4, hein? Vou dar aí alguns dias para você fazer, da página 350. Então, nós vamos aguardar você trabalhar essas maneiras de calcular a área, todas elas vão contribuir para poder fazer os 3 exercícios, os 4 exercícios, e nós vamos então depois repassar um por um para ver se você realmente conseguiu. Claro que se você terminar, pode seguir. Tem mais exercícios aí pela frente. Quanto mais você fizer, melhor. Aproveite esse tempo para poder fazer atividades de matemática, mandar dúvidas se você quiser. O meu WhatsApp você já tem. E aí eu estou à disposição para poder retornar para você com alguns vídeos aí com retorno e ajuda. Eu quero que você aproveite bastante esse período de recesso que nós estamos na escola, tenha muita responsabilidade ficando em casa e aproveite a matemática para fazer com que o seu tempo seja produtivo. Um abraço e estou aqui à disposição de vocês.